Olá, amigo telespectador. Agora vou falar sobre o Evangelho no lar propriamente dito. Como podemos desenvolver o Evangelho de Jesus dentro do nosso lar? O que é o Evangelho? É uma reunião fraterna dos componentes do lar em torno dos ensinamentos evangélicos, sob o amparo de Jesus e dos espíritos superiores, visando a transformar o lar terreno em um ambiente de amor, paz e tranquilidade. Quando fazemos o Evangelho no lar, o nosso ambiente fica mais tranquilo, mais calmo, as nossas dificuldades são melhores trabalhadas, temos assim uma sintonia maior com o alto para resolver os nossos problemas do dia a dia. Quem instituiu o primeiro evangelho cristão no lar? Como vimos no bloco anterior, foi Jesus. Vimos isso através do texto de Neio Lúcio, extraído do livro Jesus no Lar, primeiro capítulo. Então foi Jesus quem instituiu o primeiro evangelho no lar, o primeiro culto cristão no lar. Sugestões para se fazer o Evangelho no lar. Escolher dia e hora da semana em que seja possível a presença de todos os familiares ou daqueles que desejam participar. A assiduidade e a pontualidade são muito importantes, pois a espiritualidade também assumirá o compromisso de comparecer, levando o apoio e o conforto, através de energias benéficas e boas intuições. Então, a gente fazendo o Evangelho no lar sempre no mesmo dia e na mesma hora, nós teremos a presença dos nossos protetores e amigos espirituais que estarão trazendo para nós boas energias e boas vibrações. A duração. Quanto à duração do Evangelho no lar, nada mais que 20 a 30 minutos aproximadamente. Pode-se também providenciar uma jarra com água para ser magnetizada pelos benfeitores espirituais com fluidos curativos e tranquilizantes, necessários para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Então, é sempre bom se colocar uma jarra com água, porque nela os protetores colocarão os fluidos necessários, as essências dos laboratórios espirituais que servirão de cura para as nossas doenças materiais e espirituais. Não devemos suspender a prática do Evangelho em virtude de visitas, passeios adiáveis ou acontecimentos fúteis. Os convidados podem participar dessa reunião. Se há alguma visita em nossa casa, podemos convidá-la para participar do nosso Evangelho. Se a pessoa se recusar, podemos deixá-la na sala de visitas, vendo televisão ou lendo um jornal, enquanto fazemos o nosso Evangelho. É de apenas 20 a 30 minutos, não mais que isso, passa muito rápido. E também não devemos transformar a nossa reunião do Evangelho, num trabalho mediúnico. A mediunidade e a assistência espiritual devem ser atendidas em centros espíritas idôneos, em sociedades espíritas idôneas. Então, como disse, o Evangelho no lar não é uma reunião mediúnica. Apenas vamos seguir o roteiro sem transformar a nossa reunião numa sessão espírita, digamos. Então, qual é o roteiro? Muito simples. Inicialmente, uma prece. Pode ser o Pai Nosso ou outra prece simples e espontânea. E nessa prece devemos valorizar os nossos sentimentos e não as palavras. Então, quando orarmos, devemos fazer uma prece simples e espontânea, sentida, em nosso coração. Se não soubermos fazer essa prece, façamos o Pai Nosso,
mas também mentalizando Jesus e sentindo a presença de Jesus em nosso lar. Segundo passo, ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo-o ao acaso ou fazendo estudos em sequência desde as páginas iniciais. Eu prefiro, e muitos expositores também orientam nesse sentido, de lermos o Evangelho de capa a capa, pela sequência. Por quê? Desta forma, nós não perdemos nenhum texto do livro. Vamos lê-lo e relê-lo sucessivas vezes ao longo dos anos, enquanto fazemos o Evangelho. Podemos também, após a leitura do Evangelho, lermos um texto de algum desses livros que vou sugerir. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel. Ainda, Agenda Cristã, de André Luiz, Jesus no Lar e Alvorada Cristã, de Neio Lúcio, Luz no Lar, de autores diversos, Deus Aguarda, Evangelho em Casa, de Meimei, e Messe de Amor, de Joana de Ângeles, além de outros conteúdos bons que a doutrina espírita, que a literatura espírita tem. Vamos então para o terceiro passo, comentários, né? São os comentários que devem ser breves e esclarecedores, a fim de facilitar a compreensão e sua aplicação diária. Devemos procurar também a participação de todos, evitando discórdias e cobranças de atitudes de familiares. Falando, por exemplo, olha, isso daí serve para você, né? Ou para o filho, para o marido, para a esposa. Então, devemos evitar esse tipo de comentário, porque a cada lição que vamos aprendendo, ela vai sendo assimilada por cada um dos participantes do Evangelho. Quarto passo, vibrações. Devemos emitir vibrações, sentimentos, pensamentos e palavras de paz, de amor, de harmonia, pedindo por todos aqueles que desejamos que recebam o amparo divino. Este também é o momento de solicitar a magnetização da água. Então pedimos aos espíritos protetores e amigos ali presentes que magnetizem, que fluidifiquem a água, colocando ali os medicamentos espirituais necessários para a nossa melhoria física e espiritual. Finalmente, quinto passo, fazer uma prece ao Pai Celeste, né? ao nosso Pai. Essa prece deve ser simples, espontânea, né? Uma prece de agradecimento pelo amparo de Jesus e da espiritualidade amiga. E em seguida, servir a água magnetizada, né? Que já foi magnetizada, devemos servi-la aos presentes, mantendo um clima de respeito e recolhimento e evitando atitudes ruidosas. Agora, falaremos algumas coisas a mais, alguns objetivos do Evangelho no Lar. Devemos estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, criar em todos os lares o hábito salutar de fazermos reuniões evangélicas para que as mesmas despertem e acentuem o sentimento de fraternidade que deve existir em cada criatura. Devemos também orar, né? Fazer um momento de paz e de compreensão que Ele oferece. Une mais as criaturas, proporcionando-lhes uma vivência mais tranquila. Então, quem faz o Evangelho no Lar ajuda o seu próprio lar.
tornar o Evangelho melhor compreendido, sentido e exemplificado, higienizar o lar pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados, facilitando a influência dos mensageiros do bem. O Evangelho no Lar também amplia o conhecimento sobre conteúdo evangélico para oferecê-lo com maior segurança a outras criaturas. Facilitar no lar ou fora dele o amparo necessário para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da oração e da vigilância. Tem também como objetivo, o Evangelho no Lar, elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, a fim de que ajudem com mais eficiência o plano espiritual na obtenção de um mundo melhor. Benefícios do Evangelho no Lar. Os benfeitores espirituais vão pouco a pouco construindo cortinas de proteção fluídica, dissolvendo as energias negativas que porventura existam dentro do nosso lar. Ele também favorece a entrada no lar de luzes espirituais. Realiza uma verdadeira faxina no campo espiritual. Vimos, meus amigos, o Evangelho no Lar é uma bênção para a família. Jesus no lar é vida para toda a família. Façamos o Evangelho no Lar uma vez por semana. Toda semana. Escolhe-se o dia, o horário, reúne-se a família e façamos o Evangelho, porque ele traz muita luz para o nosso lar. Então, no próximo bloco, veremos uma mensagem do Espírito Emmanuel falando também sobre os benefícios do Evangelho no Lar.